Oi! Hoje eu vou compartilhar um pouco do meu testemunho com vocês. Muitas pessoas me questionaram sobre isso, me pediram, e esse final de semana, compartilhei na minha igreja, e eu sinto que também compartilhar para mais pessoas entenderem o que eu tenho vivido, não só por curiosidade, mas talvez para edificar um pouco da sua fé, para você entender o que realmente é o evangelho e talvez se identificar com algumas das coisas que eu vou te falar. Então fica aí, eu espero que Deus te toque através desse vídeo e sinta-se à vontade se quiser conversar comigo também sobre isso, tá bom? Então é isso, vamos lá! Eu me converti no final de 2022, eu comecei a caminhar com a Lagoinha no final de 2022, que é a minha igreja hoje, que eu congrego, e eu realmente fui batizada esse ano de 2023. Em maio ou abril, não lembro agora exatamente. No final de 2022, eu terminei um relacionamento, um namoro, e eu tava muito mal. Eu tava muito mal. E não só porque esse namoro tinha terminado, mas por tudo que eu vivi nele, tudo que eu me transformei enquanto eu tava nele. Eu adquiri muita dependência emocional da pessoa que eu tava. Foi uma época de pandemia também, o que piorou. Eu me afastei de quase todos os meus amigos que eu tinha. Eu tava me sentindo completamente isolada, triste. E durante muito tempo, antes mesmo desse namoro, eu sempre me sentia mal comigo mesma. E a dependência emocional meio que veio a partir disso também, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que não gostava muito de mim, do meu corpo. Eu sempre tive problemas com meu corpo, com a minha aparência. Eu nunca gostei desde que eu era pequenininha. E eu nunca me sentia capaz de ser completamente amada. Acho que isso é a realidade. Eu não achava que alguém pudesse gostar de mim por completo, sabe? E isso ficava sempre gerando uma dúvida. E as pessoas com que eu me relacionava também sentiam essa insegurança da minha parte. E elas também corroboravam para essas inseguranças. Longe de mim apontar dedos, tá, gente? Tô falando aqui o que eu vivi e o que eu senti. E isso foi algo que eu deixei com que as pessoas me encaixassem nesse lugar, sabe? Porque eu não me amava. Então, como eu ia colocar um limite e eu ia pedir pra que a pessoa... Não pedir, mas eu ia demonstrar de um jeito que a pessoa me valorizasse. Eu não via valor em mim. E antes mesmo desse relacionamento, eu ficava com um vazio muito grande e eu pensava, cara, o que eu vim fazer aqui, sabe? Tipo, sabe quando você se questiona assim, pra que eu sirvo? Porque eu trabalho, eu estudo, eu gosto das duas coisas que eu faço, eu gosto dos meus amigos, eu gosto disso, mas qual é o meu propósito? Pra que eu tô aqui na Terra? Pra que eu faço o que eu faço? Por que eu nasci na família que eu nasci? Por que eu tenho as amizades que eu tenho? Por que as coisas encaminharam pra eu viver o que eu vivo hoje? E nada, gente. Nada. Anotem isso. Nada é em vão. Tudo tem um propósito muito específico de Deus na sua vida. Tudo que eu passei, todos os relacionamentos que eu passei, todas as humilhações que eu tive, tudo que eu senti, tudo foi necessário para que eu estivesse aqui hoje, dando esse testemunho para te edificar. E ajudar as pessoas que eu tenho ajudado, e conversar com as pessoas, e, sabe, me conectar, porque só assim, você passando, você vai conseguir gerar um testemunho. E dói, gente, gerar testemunho dói, tá? Eu doí muito nessas fases todas pra chegar onde eu tô hoje. E muita coisa continua doendo, porque eu continuo tendo desafios pra eu conseguir continuar gerando testemunho. Eu terminei esse relacionamento e a minha irmã já congregava na Lagoinha, lá no Rio de Janeiro. E ela sempre orava nos GCs, que são grupos de crescimento, que são células durante a semana, que você encontra as pessoas na casa de alguém e tal, e lê a Bíblia, e, enfim, conversa, e tem uma palavra durante a semana. E aí ela orava muito para que eu e a minha família pudéssemos, uma vez estando no Rio de Janeiro, assistir um culto desse pastor, que é o Vitão, que é o meu atual pastor. E aí, ela pedia muito, orava muito, e ela queria que a gente estivesse lá. E aí foi numa semana que ela já tava quase desistindo dessa oração, que ela fazia sempre. Eles anunciaram que eles iriam vir pra São Paulo, pra inaugurar a Lagoinha São Paulo. E ela falou, cara, isso é muito de Deus. E foi muito na mesma época que o meu relacionamento amoroso terminou. E esse relacionamento terminou, eu tava muito mal, eu tinha me afastado de todos os meus amigos, porque eu tinha criado uma dependência emocional da vida da pessoa, eu vivia a vida da pessoa, eu vivia tudo, família dela, tudo dela, e eu me afastei muito do que era meu. E aí eu tentei me reconectar com os meus amigos, mas também muito do que eu vivia não tava fazendo sentido, e eu tava me sentindo com um vazio muito grande, gente. Eu não consigo explicar o que é esse vazio, acho que se você sente...
eu vou te falar que esse vazio foi preenchido, e eu sei que esse vazio é preenchido com Jesus todos os dias, mas eu me sentia completamente vazia, completamente vazia. E era um sentimento de coração, você se sente assim, nossa, vazio. E aí eu falei, tá, eles vão vir pra cá, quando eles vierem de fato eu vou começar a frequentar. Falei pra ela, vou ver como que é, né? Porque até então eu tinha uma percepção de igreja evangélica, de evangelho de uma maneira diferente. Era completamente diferente a percepção que eu tinha. E eu falei, tá, eu vou conhecer. E aí eu fui na primeira semana, que foi um Vision Night, que era um dia em que eles marcaram, assim, um horário à noite, acho que foi até num domingo ou num sábado, não lembro, pra apresentar um pouco do que seria a igreja, do projeto e tal, e a gente sentou todo mundo junto, tinha, sei lá, muitas pessoas que vieram do Rio de Janeiro com eles, tinha umas 200, cento e poucas pessoas, talvez, e a gente conheceu um pouco do que seria a igreja. E aí, a partir de então, isso foi no dia, acho que 4 de agosto de 2022, ou 6 de agosto, não sei, a gente começou a caminhar junto, e aí eu fui indo na Lagoinha todo esse tempo, e eu ia assistir a pregação, e eu já servia, mas eu ficava muito nessa de servir a dois mundos. O que é isso, pra quem não entende muito bem? Eu ia na igreja todo domingo, eu servia, eu amava, eu louvava, eu tava lá, mas durante a semana eu não tinha conexão nenhuma com a palavra, eu continuava não sendo transformada, eu não tinha começado a minha transformação, o Espírito Santo não falava comigo. E aí, eu vivia muito em festa com os meus amigos, e no domingo eu tava na igreja. E eu ficava com várias pessoas do mundo, e no domingo eu tava na igreja, e tudo certo. E muitas pessoas acompanharam isso, tipo assim, ela tá indo pra igreja, tudo certo. Muitos dos meus amigos, né, ela tá indo pra igreja, tudo certo, mas ela continua queimando e vivendo aqui com a gente. E hoje, gente, completamente depois do meu batismo, principalmente, até um pouquinho antes, eu entendo que é impossível você viver isso. Impossível você viver a dois mundos. E porque você queima pra viver algo, e você queima pra sentir o que Jesus faz na sua vida 100%, de mergulhar de cabeça, assim. Sabe quando você tá comprometidaço com um projeto? Que aí você se mergulha completamente nesse projeto? E é isso que é o evangelho pra mim. É mergulhar, é uma transformação de vida. Não tem como você não ser transformado. Então muitas pessoas não me reconhecem mais por N coisas, mas é porque eu fui transformada, e isso é o evangelho de verdade. Eu não só frequento uma religião, uma denominação, e sigo alguns princípios, eu fui transformada, eu virei outra pessoa. E isso é o que é o evangelho de fato. Então, eu antes não vivia do evangelho. E quando eu me transformei, fui sendo transformada ao longo desse 1 ano quase aí, eu realmente vivi do evangelho, que é você ser transformado. E aí eu comecei a me sentir, cara, não dá pra eu viver nesses dois mundos, não dá pra fazer tudo que eu faço, não dá, eu acho que eu tô fazendo errado, e aí isso foi começando a me consumir, mas ao mesmo tempo eu não queria me afastar dos meus amigos, que a maior parte deles era do mundo, eu não tinha identificação nenhuma, mais com eles, e eu me sentia completamente deslocada das minhas amizades, eu me sentia completamente outsider, sabe? Tipo assim, totalmente diferente. Eu queria viver 100% daquilo que eu tava vivendo na igreja, mas ao mesmo tempo eu tava com medo. E como que eu conciliava tudo isso? E aí eu simplesmente entendi que eu teria que me permitir ser transformada. E quando isso aconteceu, de fato, eu não me afastei das minhas amizades, dos meus amigos que não são crentes, eu não deixei de falar com ninguém nem nada, mas quando eu me transformei, eu de fato percebi que a partir do momento que você se transforma, tem alguns lugares que você não te convém estar, né? Tudo eu posso, mas nem tudo me convém, que é uma das interpretações, uma das passagens que tem na Bíblia. E eu realmente posso fazer, mas não me convém, porque eu me constranjo em fazer. E tem muitos lugares que eu não frequento mais hoje com os meus amigos, mas eu não deixei de estar perto desses amigos. E eles não deixaram de ver a mudança em mim. Inclusive, alguns, vendo a mudança em mim, acabaram indo pra minha igreja. Então, acho que você não precisa se distanciar das pessoas. Óbvio que se isso for virar um gatilho pra você e você quiser se distanciar, tudo bem. Mas você pode talvez até trazer mais vidas, e você trazer mais pessoas pra perto do evangelho, e mostrar que o evangelho não é uma coisa que ele não é, sabe? Que as pessoas configuraram ele como se ele fosse uma doutrina imposta. Gente, hoje eu vivo esse amor, eu fui me transformando porque eu quis, porque
eu sinto que eu não preciso mais ser amada, eu não preciso da validação de ninguém, eu não preciso da validação amorosa de ninguém, eu não preciso de relacionamento amoroso nenhum, eu não preciso de amizade nenhuma, eu não preciso encontrar mais no mundo, bebendo, saindo pra festa, ficando com qualquer pessoa, pra saber que eu sou amada, e que me respeito, e que eu tenho respeito, e que eu tenho esse amor, e isso foi Deus que mudou em mim. Hoje eu me sinto amada, eu não preciso provar nada pra ninguém, porque eu vivi do evangelho, eu sei que ele me transformou. Então, não me cabe estar mais nesses lugares, não é que eu não possa. E ninguém me aprisionou pra isso. Acho que muitas pessoas, amigos meus, ficam tipo, nossa, mas o seu pastor falou isso e a igreja falou isso. Não, ninguém falou. Você tem que ser desse jeito, senão... Não, eu fui transformada e a transformação vem de dentro, é voluntária. A partir do momento que você tem um encontro de verdade, a partir do momento que ele me curou, que ele me tirou de uma dependência emocional, de um relacionamento ruim, a partir do momento que ele pegou na minha mão, me mostrou que, ei, você é filha amada, você tem valor, você é maravilhosa, vamos, eu te amo, você se ama, você tem um propósito, você é maior que isso. Eu me transformei e eu me permiti ser transformada. Então tudo aquilo que eu vivia, tudo aquilo que condizia a uma pessoa que eu era no passado, não faz mais sentido eu viver hoje. E eu posso viver sendo diferente, estando perto das minhas amizades que são do mundo, mas eu não sou mais a mesma. E eu nunca vou ser. Porque eu nasci de novo. E eu virei outra pessoa. Eu fui renovada. Eu fui transformada. Eu tive um encontro de verdade e genuíno com o evangelho. E talvez você seja frustrado com experiências do evangelho porque você não... As pessoas à sua volta, elas não tiveram um encontro de fato com o evangelho. Elas não foram transformadas. Elas só aderiram a uma religião. A um livro de regras. Mas eu não vivo um livro de regras, eu vivo uma transformação. Então muitas pessoas ficam pensando que, poxa, não beber, não sair pra festa, não sei o que, essas coisas te aprisionam. Poxa, você vive aprisionada a isso, a ficar na igreja. Não, eu vivo o que eu quero. Foi uma escolha minha, tipo assim, eu queimo pra isso. Eu queimo pra estar na igreja, pra ajudar as pessoas, pra viver do meu propósito, que hoje Deus já me revelou qual é o meu propósito, e caminhar diante disso, diante de uma palavra, diante do meu propósito, diante de coisas que eu tenho construído. E isso são outros testemunhos que eu posso abrir mais pra frente, mas o testemunho principal é de que eu tinha um vazio e hoje eu não tenho mais. Eu queimava pro mundo pra ter no final de semana um pico de adrenalina, de viver histórias, de beber, de ficar com as pessoas, de ser desejada, mas no final do dia, durante a semana, eu me odiava, eu vivia um vazio, eu não gostava do que eu tava vivendo, eu não era aquilo, meu sonho era ter uma família, meu sonho era casar, meu sonho era completamente diferente do que eu vivia. Então pra que eu tava vivendo aquilo? Pra que eu queria continuar queimando aquilo? Eu não quero voltar a ser, ninguém me amarrou, eu tô super desamarrada e eu prego do evangelho porque me transformou, e eu quero que mais pessoas vivam essa transformação, eu quero que mais pessoas se sintam amadas, que sejam salvas, que não vivam relacionamentos ruins, que as mulheres saibam do seu valor, que meninas como eu sejam amadas simplesmente por quem elas são, porque nós todos já fomos amados e somos amados. Acima de tudo, a gente não precisa da validação de familiares, de reconhecimento da família, de reconhecimento de namorado, de namorada, a gente não precisa disso. E hoje eu entendo, porque hoje eu vivi essa transformação. Então isso é um pedaço do que eu tenho vivido, do meu testemunho, e eu convido as pessoas a entenderem melhor e se abrirem pra viver do evangelho. Transformada, hoje eu vivo algo maravilhoso, eu vivo a vontade de Deus pra minha vida. Tenho momentos ruins, óbvio, é impossível não ter desafios, mas hoje eu sei enfrentar eles com meu melhor amigo, com meu pai, com quem tá do meu lado todos os dias. E é isso, assim, acho que isso é um pouco do que eu vivo, e eu espero que tenha te edificado de alguma maneira, e eu me encontro à disposição sempre que precisar pra conversar, e, enfim, pra dividir mais do testemunho. E é isso, um beijo, fiquem com Deus e até uma próxima.